E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre, sou professor de História, estou aqui no Veículo e estou aqui nesse espaço inaugurando o Veículo da História. Então nós vamos tratar de alguns temas aqui nesse canal. Pode ser um período histórico, pode ser um personagem histórico ou pode ser um fato histórico que nós vamos discorrer aqui. O objetivo não é preparação para vestibular, não é preparação para a prova do Enem e nem para concurso público. Nós vamos pegar alguns fatos dentro do que nós escolhermos e trazer aqui em vídeos curtos, não muito longos, para a gente debater, para quem quiser falar e comentar sobre esses assuntos. Então, o nosso principal objetivo é levar um pouquinho de história até você através deste canal. Nós não vamos tratar de atualidades nesse canal. Eu vou apenas abrir uma exceção, porque nós estamos vivendo um momento de epidemia agora do coronavírus e que a OMS decretou uma pandemia. Então isso muda por completo a história da humanidade. Isso acaba causando e influenciando muitos fatos e acontecimentos a partir desta decretação. Então, eu vou fazer um pequeno recorte aqui e vou levar em consideração um ponto. Política. Vamos falar de política rapidamente. Nesse momento, nós vamos separar os políticos dos grandes líderes. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo viveu ali uma bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos. Foi um mundo bipolar. É assim que nós estudamos e tratamos. Ao passar do tempo, os Estados Unidos e o capitalismo se tornaram o poder hegemônico e depois da criação e desenvolvimento dos grandes blocos econômicos, a coisa ficou mais democratizada entre várias regiões do nosso mundo. Então, depois dessa Segunda Guerra Mundial, nós tivemos algumas crises econômicas. Eu vou citar apenas duas, tá? A crise na década de 70, que é relacionada ao petróleo, e a crise imobiliária que aconteceu no finalzinho da década dos anos 2000. Fora essas, nós tivemos outras crises. E por que, para os nossos governantes, essa crise ela é sem precedentes na história? Porque ela ainda vai gerar um problema econômico e ela é uma pandemia, que até então nós não tínhamos vivido nesse grau de proporção que está acontecendo agora. Então nós temos uma crise de saúde, onde os nossos governantes, eles estão ali com a batata quente na mão e eles precisam tomar algumas decisões. A principal decisão tomada para combater o coronavírus é o confinamento das pessoas, fazer com que a mobilidade das pessoas seja interrompida para que o vírus seja estancado ou para que muitas pessoas não peguem esse vírus ao mesmo tempo e cause ali um colapso no sistema de saúde das nações, dos países. Então houve um confinamento. Tendo esse confinamento, o que acontece? A economia capitalista ela é paralisada. E esse sistema econômico que nós vivemos, ele não permite isso. Por quê? Porque ele vai causar desemprego, ele vai causar quebra de empresas e ele poderia causar uma grande crise social, onde as pessoas não estariam trabalhando, perderiam seu emprego, passariam fome, as empresas quebradas, os empresários sem saber o que fazer. E aí vem os grandes líderes e eles precisam tomar uma decisão. Injetar dinheiro, fazer transferência de renda, garantir o sustento desses trabalhadores que estão em casa e garantir que as empresas não quebrem. Então as empresas elas não podem quebrar. E os desempregados não podem passar fome.
Então, com a crise de saúde pública, ela poderia gerar uma crise social, que os grandes líderes não vão deixar essa grande crise social acontecer, tirando o dinheiro, quebrando ali as suas metas fiscais, esquecendo todas aquelas cartilhas econômicas do neoliberalismo e injetando dinheiro para que as pessoas sobrevivam neste momento. É isso que os grandes líderes vão ter que fazer. E aí a gente vai lá nas cartilhas econômicas, a gente vê, tem um personagem de grande destaque, que é o John Maynard Keynes, que contribuiu depois da quebra da Bolsa de 29, a sua teoria que o Estado ele tem que vir e fazer uma intervenção na economia, ajudar a fazer com que tudo destrave. E isso aconteceu também lá em 2008, quando nós tivemos a crise lá imobiliária nos Estados Unidos, quando grandes bancos quebraram e o país, né, os governos tiveram que assumir aí essa crise e tomar a frente. Então, uma intervenção do Estado é necessária nesse momento. E aí nós não vamos discutir aqui a questão do Estado mínimo ou não, isso aí pode ser para um outro vídeo. E aí, depois de estancada essa crise social, combatendo esse vírus que não é fácil, ele tem ali as suas nuances que está fazendo com que os governos tenham que tomar muitas atitudes rápidas e corajosas para tentar combater essa crise de saúde. Eles estão precisando ter a coragem também de conter a crise social, abrindo as metas fiscais e injetando dinheiro. Então, os grandes líderes, naturalmente, eles estão fazendo isso, levando esta cartilha. Depois que passar todo esse momento, vamos ter que nos debruçar, porque as metas fiscais foram todas arruinadas, as metas fiscais elas foram todas deixadas de lado e vai estar no colo dos líderes mundiais, logo depois da crise, a crise econômica. E aí o grande líder, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a sua nação, o seu povo, e vai fazer um discurso de que nós vencemos esse vírus. Nós fizemos com que as nossas empresas não quebrassem, que as pessoas não passassem fome. E agora, juntos, muitas pessoas vão ter que abrir mão de privilégios, muitas pessoas vão ter que abrir mão de determinadas situações ou coisas para que a gente garanta para as futuras gerações uma vida melhor. Então, logo depois que passar a crise de saúde, a crise humanitária e social, que não vai acontecer, porque os governos eles vão intervir e não deixar que ela aconteça, vai ficar lá depois a crise econômica. E aí o líder ele vai conclamar o povo para ajudar nesse momento com algumas privações, com determinadas leis que possam vir, que prejudiquem determinadas classes sociais. E aí a gente pode até voltar a falar naquela velha questão de tributar grandes fortunas, falando especificamente aqui no Brasil. Então chegou a hora e alguma coisa vai precisar ser feita claramente depois que passar tudo isso. E o grande líder vai chamar as pessoas, vai motivar elas, vai falar, vamos vencer isso juntos, para que as nossas crianças e os nossos jovens tenham um futuro melhor. Então vamos nos privar de algumas coisas, todos, não só uma ou duas classes, os trabalhadores, etc e tal, os mais pobres, não. Todos juntos vamos depois lutar para construir um mundo e um país melhor. Então essa vai ser a fala do grande líder. Vamos agora trabalhar para que as futuras gerações tenham uma condição social e econômica melhor. Então nós vamos ter que ter muita responsabilidade depois que passar toda essa crise, e a gente pede essa responsabilidade dos políticos, porque os grandes líderes, naturalmente, eles vão olhar com responsabilidade
para tudo, para o problema da saúde, para o problema social e depois, lá na frente, para o problema econômico. Então, a história está aí, se atualizando a cada dia, a cada momento. E aqui nesse canal nós não vamos tratar mais, não vamos mais falar sobre atualidades. Eu abri aí esse parêntese como aula inaugural ou momento inaugural. Então, a partir desta semana que vai entrar, eu vou postar os vídeos aí desse período de 15 anos da Era Vargas, distribuído aí como governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Então, com abordagens levadas para uma questão mais didática, sem grandes proporções, não é um momento de estudo, uma grande aula. Só para lembrar, né? Geralmente o pessoal está na biblioteca para gravar esses vídeos, ficam os livros ali atrás, então eu coloquei alguns livros ali atrás e vou colocar alguns livros e já fique como indicação para todos vocês. Espero que vocês gostem dos vídeos, espero que vocês participem, que vocês comentem, dê sugestões e peçam temas para que nós possamos debater aqui nesse ambiente e que conforme a gente for gravando aí, for produzindo os vídeos, ele vai melhorando naturalmente. Um forte abraço a todos vocês, vamos vencer essa crise agora com a graça de Deus e todos tenham um ótimo dia e fiquem em casa.